Estudo sobre o Evangelho de Lucas, parte 90, dia 24 de outubro de 2023. Jesus na casa de um fariseu. Lucas, capítulo 14, do versículo 1 ao 6. Aconteceu num sábado que, entrando ele em uma casa de um dos principais dos fariseus para comer pão, eles o estavam observando. E eis que estava ali diante dele um certo homem hidrópico. E Jesus, tomando a palavra, falou aos doutores da lei e aos fariseus, dizendo: É lícito curar no sábado? Eles, porém, calaram-se. E tomando-o, curou-o e despediu. E respondendo, lhes disse: Qual será de vós que, caindo-lhe num poço, em dia de sábado, o jumento ou o boi, ou não tira-lhe logo? E nada lhe podiam replicar sobre isso. Lucas 14, 1 a 6. Vamos primeiro marcar nesta passagem como nosso Senhor Jesus Cristo aceitou a hospitalidade daqueles que não eram seus discípulos. Lemos que ele entrou na casa de um dos principais fariseus para comer pão. Não podemos razoavelmente supor que esse fariseu fosse amigo de Cristo. É mais provável que ele tenha feito apenas o que era costumeiro para um homem em sua posição. Ele viu um estranho ensinando religião a quem alguns consideravam um profeta e o convidou para comer em sua mesa. O ponto que mais nos preocupa é este, que quando o convite foi feito, ele foi aceito. Se quisermos saber como nosso Senhor se comportou à mesa de um fariseu, basta ler atentamente os primeiros 24 versículos deste capítulo. Nós o encontraremos lá da mesma forma que ele estava em outro lugar, sempre tratando dos negócios de seu pai. Nós o veremos primeiro defendendo a verdadeira observância do dia de sábado, depois expondo a natureza da verdadeira humildade, depois insistindo em seu anfitrião o caráter de verdadeira hospitalidade e, finalmente, entregando a parábola mais relevante e marcante, a parábola da grande ceia. E tudo isto é feito de maneira mais sábia, calma e digna. As palavras são todas as palavras na estação. O discurso é sempre com graça, temperado com sal. Colossenses 4:6. A perfeição da conduta de nosso Senhor aparece nisso, como em todas as outras ocasiões. Ele sempre dizia as coisas certas, na hora certa e da maneira certa. Ele nunca esqueceu por um momento quem ele era e onde estava. O exemplo de Cristo nesta passagem merece a atenção de todos os cristãos, e especialmente dos ministros do Evangelho. Ele lança uma forte luz sobre alguns pontos mais difíceis de nossa interação com pessoas não convertidas. Até que ponto devemos carregá-lo? A maneira como devemos nos comportar quando estamos com eles? Nosso Senhor nos deixou um padrão para a nossa conduta neste capítulo. Será nossa sabedoria nos esforçarmos para andar em seus passos. Não devemos nos retirar inteiramente de toda interação com pessoas não convertidas. Seria covardia e indolência fazê-lo, mesmo que fosse possível. Isso nos excluiria de muitas oportunidades de fazer o bem. Mas devemos entrar em sua sociedade moderadamente, vigilante e em oração, e com a firme resolução de levar nosso Mestre e os negócios de nosso Mestre conosco. A casa da qual Cristo é deliberadamente excluída não é a casa na qual os cristãos devem manter amizades íntimas. Até que ponto devemos levar nossas interações com os não convertidos? E um ponto que cada crente deve estabelecer por si mesmo. Alguns podem ir mais longe do que outros nessa direção, com vantagem para a sua empresa e sem prejuízo para si mesmos. Todo homem tem seu dom adequado. 1 Coríntios 7:7. Há duas perguntas que muitas vezes devemos colocar a nós mesmos em referência a este assunto.
Eu, em companhia, passo todo o tempo em conversas leves e mundanas? Ou procuro seguir, ainda que debilmente, o exemplo de Cristo? A sociedade na qual não podemos responder satisfatoriamente a essas perguntas é a sociedade da qual é melhor nos retirarmos. Enquanto estivermos em companhia como Cristo foi à casa do fariseu, não sofreremos nenhum dano. Vamos marcar em segundo lugar nesta passagem como nosso Senhor foi observado por seus inimigos. Lemos: um sábado, quando Jesus foi comer na casa de um fariseu proeminente, ele estava sendo cuidadosamente vigiado. A circunstância aqui registrada é apenas um tipo do que o nosso Senhor foi constantemente submetido durante todo o seu ministério terreno. Os olhos de seus inimigos o observavam continuamente. Eles esperavam por sua excitação e esperaram ansiosamente por alguma palavra ou ação na qual pudesse se apegar e construir uma acusação. No entanto, eles não encontraram nenhuma. Nosso bendito Senhor sempre foi santo, inofensivo, imaculado e separado do mal. Perfeita, de fato, deve ter sido essa vida na qual o mais amargo inimigo não poderia encontrar falha, ou defeito, ou mancha, ou ruga, ou qualquer coisa semelhante. Aquele que deseja servir a Cristo deve decidir-se a ser cuidadosamente vigiado e observado, não menos que seu mestre. Ele nunca deve esquecer que os olhos do mundo estão sobre ele e que os ímpios estão olhando atentamente para todos os seus caminhos. Especialmente ele deve se lembrar disso quando entrar na sociedade dos não convertidos. Se ele cometer um deslize lá, em palavras ou atos, e agir de forma inconsistente, ele pode ter certeza de que ele não será esquecido. Esforcemos-nos para viver diariamente como à vista de um Deus santo. Assim, vivendo, pouco importa o quanto somos observados por um mundo maligno e malicioso. Exercitemos-nos para ter uma consciência isenta de ofensas a Deus e ao homem, e não fazer nada que possa dar ocasião aos inimigos do Senhor para blasfemar. A coisa é possível. Pela graça de Deus, isso pode ser feito. Os odiadores de Daniel foram obrigados a confessar. Nunca encontraremos nenhuma base para acusações contra este homem Daniel, a menos que tenha algo a ver com a lei de seu Deus. Daniel 6:5. Vamos marcar por último, nesta passagem, como nosso Senhor afirma a legalidade de fazer obras de misericórdia no dia de sábado. Lemos que ele curou um homem que sofria de hidropsia no dia de sábado. E então disse aos doutores da lei e fariseus: se um de vocês tiver um filho ou um boi que cai em um poço no dia de sábado, você não vai imediatamente puxá-lo para fora? Este foi um empurrão em casa que não podia ser defendido. Está escrito: eles não puderam responder a ele. A qualificação que nosso Senhor aqui coloca nos requisitos do quarto mandamento é evidentemente fundamentada nas Escrituras, na razão e no bom senso. O sábado foi feito para o benefício do homem, não para seu dano, para a sua vantagem, não para a sua dor. A interpretação da lei de Deus com respeito ao sábado nunca teve a intenção de ser forçada a ponto de interferir na caridade, bondade e nas necessidades reais da natureza humana. Todas essas interpretações apenas derrotam o seu próprio fim. Eles exigem aquilo que o homem caído não pode realizar, e assim trazem todo o mandamento em descrédito. Nosso Senhor viu isso claramente e trabalhou durante todo o seu ministério para restaurar essa parte preciosa da lei de Deus e sua posição justa. Amém. Tem continuação. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu perdão.
No nome do Senhor Jesus Cristo agradecemos. Amém.